Vamos lá, vamos começar o nosso workshop, tá? Vendas para clínicas. O que nós vamos entregar hoje aqui, né? Então, eu separei, na verdade, os principais elementos que eu tenho observado nos clientes, né? Os principais desafios que eu tenho observado nos clientes recentemente, né? Então, eu falei, putz, o que que o pessoal realmente tem desafios nesse momento no mercado de clínicas, né? Então, o primeiro tema é a questão de remuneração, motivação da equipe, né? É óbvio que a gente vai falar de uma forma geral, tá? Um pouco mais voltada para o comercial, porque é óbvio que quem ainda não tem um comercial, ou quem já tem, de repente, gostaria de melhorar, né? A performance, eu digo para vocês o seguinte: é essencial toda clínica ter um comercial, tá? Ainda que seja uma pessoa, às vezes não precisa ser uma mega vendedora, mas alguém que possa fazer o atendimento dos clientes novos, os leads, um acompanhamento dos clientes atuais, um trabalho de pós-venda, né? Um resgate dos ex-clientes. Então, lógico, pode até ser a tua secretária, pode ser alguém que você tenha dentro do negócio, mas também, óbvio, que se você quiser uma profissionalização e um aumento de resultados, em algum momento você vai ter que olhar para a equipe comercial. É o que eu sempre falo. O melhor investimento que uma clínica pode fazer não é tráfego, não é social media, não é ter um comercial, tá? Não tem nada que vai te dar mais retorno do que um comercial, tá? Não adianta você ter uma mega campanha de tráfego, não adianta você ter um monte de social media, ter vídeo, ter não sei o quê, se você não tem uma pessoa capacitada para fazer o atendimento desses leads, desses clientes, né? Então, obviamente, é o melhor retorno, é a melhor forma de você aumentar o teu faturamento. Nas minhas clínicas, recentemente, nós conseguimos bater alguns recordes de faturamento num período que é bem incomum, né? Que é o mês de junho, que é um mês que é, é, naturalmente não é um mês que tem muito faturamento, e nós conseguimos ter bons resultados porque nós aumentamos o time comercial, né? Então, esse insight talvez seja o primeiro para vocês aí, né? Ter uma equipe comercial, ou ter uma pessoa para o comercial bem treinada, bem capacitada, com um perfil correto, é o melhor investimento que você pode fazer em termos de custo-benefício dentro da sua clínica, melhor do que qualquer outro, tá? Então, anotem esse insight aí, que ele vai ser importante para vocês. E quem já tem, de repente, a ampliação ou a qualificação dessas pessoas pode trazer um resultado muito expressivo, né? E aí, o que a gente tem de cenário hoje é uma dificuldade de contratação, uma dificuldade de manutenção dos colaboradores, né, de retenção, um turnover alto, uma dificuldade, muitas vezes, de fazer uma gestão de um público, né, de um perfil novo que está entrando no mercado de trabalho, né, que é um perfil mais jovem, que é um perfil que tem outros desafios, né? Então a gente vai falar bastante sobre remuneração, sobre motivação da equipe, metas e indicadores, né? Eu percebo e me assusto, né, com a quantidade de clínicas que ainda não têm metas definidas, né? Ou que tem metas que não fazem o menor sentido, né? Às vezes define uma meta que já está batida, que sabe que vai bater, ou às vezes define uma meta totalmente maluca, né? Ou às vezes define a mesma meta todo mês, que é pior ainda, né? Então, a gente realmente fica admirado com a quantidade de clínicas que ainda não tem metas inteligentes, tá? Os indicadores para a equipe, né, para a gente poder medir o desempenho da equipe. Quando eu falo indicadores, eu não falo só da equipe comercial, mas dos outros setores também, né? Os descritivos de cargo, né? Então, também o descritivo é algo essencial, né? Dentro do business, porque para você dar clareza para o colaborador do que você quer dele, né? Então, você vai ver um modelinho que a gente usa aqui, usa com os clientes também, bem basiquinho, mas só para vocês entenderem a importância de ter, né, um descritivo de cargo. E também estratégias de faturamento, né? Estratégias para vocês aumentarem o faturamento, de que forma que vocês podem ter um plano de ação para aumento de faturamento, tá? Ó, o pessoal está comentando aqui, ó, a Graciele comentou que hoje o principal desafio é gerar leads qualificados, né? A gente vai falar disso, tá? Na quarta etapa, a gente vai falar de leads qualificados. A Rosângela falou que não tem metas, né? Então, sempre que a gente começa um trabalho de consultoria, um dos primeiros pontos é a definição de meta, né? Se você não sabe para onde você quer ir, né? Como é que você vai trilhar um caminho para isso, né? Então, a definição de metas ela é relativamente simples quando se tem conhecimento, mas ela é primordial até para a gente medir resultados, né? E também aqui a Rosângela comentou: desafio material humano, como aumentar o faturamento, já que as recepcionistas não são vendedoras, não jogam fora o copo descartável que usam, pois acham que é a função dos serviços gerais.
Assim, Rosângela, até já entrando um pouquinho nesse tema aqui, né, da recepção, né? Quando a gente define essa posição do comercial, né, a gente tem algumas escolhas a serem feitas, né, dentro do perfil. Então, quando a gente contrata uma recepcionista e quer que ela também faça o comercial, né, ou que ela faça um trabalho de prospecção, ou um trabalho de acompanhamento dos clientes, de pós-venda, de recompra, né, a gente precisa contratar uma pessoa já com essas características, com esse perfil, né? E também a gente precisa definir as atividades que ela vai realizar, né? Como que ela vai conseguir fazer esse processo de venda, precisa ter uma capacitação, né? Não adianta eu contratar uma recepcionista, chegar para ela com, né, com demandas que ela às vezes não tem o perfil, ou que às vezes a própria empresa não sabe muito bem o que quer dela, né? Em termos de processos. A gente observa isso muito, né? Que o dono de clínica, até muitas vezes por ser da área da saúde, ele não sabe muito bem o que cobrar do setor de vendas, né? Seja secretária, seja recepcionista, né? Ou mesmo do comercial. E também tem uma questão de perfil, né? A gente tem observado, quando a gente começa o trabalho de consultoria, a gente faz uma conversa com a equipe para entender perfil, né? Tem pessoas que não têm perfil, não têm conhecimento, não têm capacidade para fazer esse trabalho comercial, né? Então, no seu caso, pelo que você está comentando, as recepcionistas deveriam fazer esse comercial, né? Mas a gente precisa entender se elas têm o perfil e exatamente quais são as atividades que elas precisam fazer, né? Eventualmente, com treinamento, com capacitação, com definição de metas, com motivação, né, com uma remuneração legal, algumas pessoas acabam engajando e fazendo o processo, né? Agora, o que a gente tem observado é que muitas vezes falta para o próprio gestor, né, para o próprio dono de clínica, clareza do que ele quer em relação à parte comercial, né? Hoje a gente vai dar um pouco de clareza nesse sentido para vocês entenderem o que é o comercial, como pode ser feito e essa questão também do perfil, tá? Então é isso, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu acredito que muitos de vocês aqui, até alguns já comentaram, né? Tem como desafio aumentar faturamento, tem como desafio ter mais clientes novos e não só curiosos, mas clientes de fato interessados, né, em comprar, né? Esse desafio é um desafio constante nosso também aqui nas minhas clínicas, mas o que que acontece? Como a gente tem uma boa estruturação do funil de vendas, né? O que que é o funil de vendas? Desde o momento que você vai divulgar, né? E aí você vai divulgar através de um vídeo na sua rede social, através de um vídeo no tráfego, né? A divulgação, o atendimento desse cliente novo, desse lead, né? O processo de conversão, o processo de venda, né? E também depois um trabalho de pós-venda para que esse cliente permaneça conosco e se transforme num fã do negócio, né? Então, esse funil de vendas, nós temos ele muito bem desenhado para os nossos negócios e também com os clientes, né? Nesse mês, por exemplo, nós estamos com retorno de 10 vezes o valor que nós investimos em tráfego, né? Então, se nós investimos 10 mil, nosso retorno está em 100 mil, né? Então, como é que a gente consegue ter um retorno tão alto de tráfego, enquanto que a maioria das pessoas ou nem sabem quanto teve retorno de tráfego, porque não medem, né? Ou estão tendo retorno de uma vez, duas vezes, às vezes menos do que está investindo. Porque nós temos toda essa estruturação do funil de vendas, né? Então, quando a gente fala de trazer leads novos, é isso que é importante que vocês entendam. Não é só trazer, é trazer o lead com qualidade, mas internamente também, né? Eu vi que tem um pessoal aí que tem uma arroba de tráfego, que talvez seja de agência, né? O pessoal sabe disso. Às vezes você bota lead ruim para o cliente, né? E aí o cliente não consegue converter, mas muitas agências trazem leads bons. Mas como o cliente, né, o dono de clínica, ele não tem uma boa estruturação do comercial, os scripts, como atender, etc., ele acaba não convertendo, né? Então, esses dois elementos são importantes, tá? A gente vai, obviamente que alguns aqui não têm uma boa estrutura comercial, né? Uma coisa também que eu percebo é a dependência do negócio, né? Então, hoje, por exemplo, nas minhas clínicas, a gente tem um processo de gestão autogerenciável, né? Então, eu tenho a Paty, que está aqui com a gente, a Paty é minha gerente nas clínicas e também na consultoria, né? E hoje a Paty toca toda a operação, né? Então, a gente tem um formato de clínica autogerenciável, né? Então, eu sei que muitos de vocês aqui ainda, talvez a clínica tenha uma dependência de vocês estarem no negócio o tempo todo, ou se vocês saem da clínica, o negócio não funciona direito, ou se vocês saem da clínica, o negócio não fatura, né?
Então, a gente precisa ter essa visão de que é possível, sim, ter uma clínica que funcione bem sem o dono estar lá acompanhando ou fazendo todo o processo. Então, a gente vai falar bastante disso também. E clareza do que fazer, né? A gente precisa dar clareza para a equipe, ter clareza para a gente também em relação às nossas atividades como gestor e também as atividades de cada setor, né? Um pouquinho da minha apresentação aqui, né? Eu sou empreendedor há 17 anos, dono de clínica há 15, consultor e palestrante, né? Eu falo muito da questão teórica, tá? E também da questão prática, né? Em que sentido? A gente precisa ter teoria, a gente precisa ter processos, a gente precisa ter organização, a gente precisa ter um método, né? Eu desenvolvi o método SOFT, que é um método que você visa, é um método que visa ter lucratividade, resultado, mas também liberdade, né? Eu sei que muitos de vocês aqui, a gente observa esse cenário, né? E tem pesquisas dizendo que mais de 70% dos empresários é, estão com algum problema de saúde mental, mais de 90% já tiveram algum tipo de problema de saúde mental em algum momento, né? Então a gente sabe que hoje há uma sobrecarga, né, no dia a dia, uma falta de equilíbrio muitas vezes entre o pessoal e o profissional, né? E no método SOFT a gente traz essa possibilidade, essa perspectiva de vocês terem uma clínica que tenha resultados, mas que também dê um pouco mais de liberdade para que vocês possam aproveitar a vida de vocês, curtir os filhos, viajar, estudar, né? Então a gente traz muito isso. E para isso vocês precisam de teoria, vocês precisam de método, vocês precisam de um desenho do negócio. E a parte prática, né? Óbvio, eu estou há 15 anos, então é óbvio que a gente já viu muita coisa, já passou por muita coisa, já passou por momentos bons, já passou por momentos ruins, passamos por pandemia, enfim, né? Então a gente tem muita parte prática também para orientar vocês, né? Então eu acredito muito dentro desse processo que cada clínica é uma clínica, tá? Cada dono de clínica é um dono de clínica, tem a sua cultura, tem o seu negócio, tem os seus colaboradores. Então eu penso muito em personalização, né? Hoje com o marketing digital criou-se a ideia de que você tem um método e as pessoas e as empresas se adaptam ao método. E não é isso que funciona na prática, né? Na prática, a gente precisa ter o método se adaptando à realidade de cada empresa. Por isso que por isso que a gente atende empresas do zero, né? Pessoas que estão abrindo a sua primeira clínica. A gente tem vários casos aqui de clientes que nos procuraram para abrir a sua clínica, fizeram todo o plano de negócio conosco, e nós temos clientes que faturam mais de 1 milhão por mês, né? Então a gente consegue atender de forma personalizada, que eu acho que falta muito hoje no mercado, que é aquela coisa, tu compra lá um curso, tu compra lá um treinamento qualquer, e o pessoal larga, né? E você tem que se adaptar, né? Tecnologia, né? A gente bate muito no uso da tecnologia para produtividade, a gente sempre traz novidades, né, para os nossos clientes também em relação ao que tem de novo no mercado, né? Do mercado americano também, a gente tem uma consultoria lá fora, né? O gestor, eu entendo que ele precisa ser profissional hoje no mercado, né? Então, não há mais espaço para profissionais da saúde amadores, tá? Quem ainda não, putz, Marco, eu não tenho meta, eu não acompanho o financeiro, eu não sei fazer uma contratação, eu não entendo nada de marketing. Quem não é profissional dificilmente vai continuar no mercado, tá? Então, é uma recomendação que eu faço fortemente para vocês. Vocês precisam se profissionalizar, né? E aqui, obviamente, que a gente traz tudo de forma muito prática e simples, né? Para você realmente entender o processo e aplicar na sua clínica, né? Mas é importante a profissionalização e vocês só vão ter liberdade, vocês só vão ter sucesso, vocês só vão ter resultados se vocês tiverem uma equipe alinhada, uma equipe comprometida, e isso é possível nos dias de hoje, desde que vocês tenham uma boa remuneração, vocês tenham uma cultura estruturada, vocês tenham um acompanhamento e uma clareza para o time do que precisa ser feito, das atividades e das tarefas, né? Não dá mais para você hoje fazer aquela gestão, você ficar mandando as pessoas fazer cada hora uma coisa, né? Então, eu acredito muito nisso, tá? É óbvio que quando eu falo de processos, eu falo que é o que a gente quer, né? Eu sei que muitos de vocês hoje não têm toda essa estruturação, o que é normal, tá? Eu também não tinha, né? E eu fui estruturando ao longo desse processo, e a gente tem muitos casos aqui de clientes, né? A Lê que está com a gente aí, a Lê entrou com a gente na consultoria há 2 anos e ela não tinha nada, né? Era zero profissional da saúde, não tinha conhecimento em gestão, e hoje é uma referência aqui na cidade, né? E tá crescendo super, deve ter crescido, sei lá, 300, 400% conosco nesse período, mudou de ponto, está numa clínica maior, aumentou serviços, né?
e era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum de gestão, de marketing, etc., né? E formada na área da saúde e cresceu super conosco, que esse é um de vários casos, né? Então, o que vocês precisam é querer e também o que vocês precisam é botar em prática, tá? Não adianta ficar assistindo aula aqui e vendo as coisas e não botar em prática, né? E é óbvio que para botar em prática com orientação e com auxílio de quem já tem mais experiência é importante, né? Então isso facilita muito. Foi assim que eu aprendi. Na minha época não tinha consultoria, não tinha mentoria, não tinha nada. Eu aprendi com outros empresários do segmento que tinham mais experiência do que eu, né? Então eu ainda acredito que essa é a melhor forma, né? De você aprender com quem já fez, né? E hoje a gente percebe que tem muita gente ensinando que nunca fez. Então vamos lá, vamos para a primeira etapa aqui, que a gente vai falar agora da remuneração total, tá? Falar um pouquinho de remuneração e também de engajamento, né? Então, o que que eu recomendo para vocês, tá? Eu recomendo que vocês tenham um plano de remuneração, tá? O que que é esse plano de remuneração? Você vai definir exatamente a remuneração fixa, remuneração variável, as premiações, que você vai trabalhar com toda a equipe, tá? Eu percebo que tem muitas empresas, e aí não vou generalizar não só de clínicas, que fica mudando muito a remuneração, né? Cada hora é uma coisa, aí muda a comissão, muda a premiação, ou não tem nada, né? Não tem simplesmente, né? Isso, e as duas coisas são ruins, né? A remuneração é algo muito sensível para o colaborador, né, para o prestador de serviço, para o funcionário, etc. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente precisa definir um bom plano de remuneração para que ele seja perene, para que ele dure 6 meses, um ano, 2 anos. Eu fiquei, talvez, sei lá, uns 10 anos com o mesmo plano de remuneração, né? E a gente teve uma boa manutenção dos colaboradores, né? Eu tenho colaboradores que estão comigo há 14 anos, né? 10 anos, 12 anos, né? Então, assim, essa consistência na política de remuneração é importante, né? E aí eu vou explicar para vocês um pouco de cada coisa, né? O que que é remuneração, o que que é premiação, né? Até para vocês entenderem um pouco de como eu trabalho no meu método, né? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Nós vamos ter sempre um salário base, tá? Então, que seria um salário fixo, né? Aqui nas minhas clínicas a gente tem CLTs, a gente tem prestadores de serviço também, né? E aí a gente vai sempre orientando a melhor forma de fazer essa remuneração, tá? Então, por exemplo, eles vão ter o salário base, né? Se for um prestador ou se for um CLT. E aí eu gosto muito de trabalhar primeiro com premiações individuais, tá? Por quê? Porque você valoriza aquele esforço individual do colaborador, né? Então, pensando para o time comercial, né? Você pode ter, por exemplo, uma premiação individual para quem atingir a sua meta de faturamento, né? Você pode ter uma premiação individual para quem atingir uma meta de venda à vista, ou para quem atingir uma meta de parcelamento, né? Você define uma média de parcelamento de 2, 3 vezes. Você pode colocar, a gente tem premiações aqui também para quem vende um determinado serviço, né? Então, puta, lançamos um serviço esse mês, a gente quer que a equipe comercial venda esse serviço, né? Isso vale para todos os setores, tá? Então, por exemplo, Marcos, eu tenho uma secretária que trabalha em agendamento de consulta ou de avaliação. A gente pode colocar uma premiação individual em cima dessas consultas, ou do agendamento, ou da execução, né? Por isso que eu falo que o trabalho é muito personalizado, né? Não adianta eu colocar para vocês aqui, esse é o modelo que vale para todo mundo. Não, depende. Tem clínicas que a secretária não faz agendamento. A secretária só faz os agendamentos dos pacientes, né? Não faz agendamento de consulta, não atende cliente novo, né? Tem clínicas que sim. Então a gente precisa personalizar muito esse trabalho, né? Justamente no sentido de fazer para cada negócio uma situação que seja viável e de acordo com a cultura, né? Então, salário base, premiações individuais, né? A gente pode colocar aqui também as comissões, por exemplo, né? Então, uma consultora de vendas tem uma comissão, a gente recomenda de 1 a 3%, né? Para a consultora de venda. A equipe técnica, se fizer uma indicação, vai ter uma comissão também de 1%, por exemplo, né? Então, a gente recomenda que tenha algumas premiações individuais. E também que a gente tenha premiações em grupo, tá? Por quê? Hoje, se você for ler, né, a maioria
dos conteúdos de liderança, de performance, um elemento que é fundamental é o trabalho em equipe, a cooperação, né? E é óbvio que se você tem uma equipe focada no batimento de meta, com uma boa estrutura de remuneração individual, mas também com uma boa estrutura de premiação em grupo, as pessoas estão focadas em bater a meta do seu negócio, né? Nós estamos, hoje é dia que é hoje? Hoje é dia 29, né? Na sexta-feira passada, nós batemos a primeira meta de uma das clínicas, né? Sexta passada. Aí acho que na segunda nós batemos a segunda, hoje nós batemos a terceira. E aí, óbvio, as meninas estão trabalhando amanhã e depois, a gente tem algumas ações específicas para bater a quarta meta. E todo dia elas estão mandando aqui no grupo, né? Então, assim, as meninas, ó, já fechamos a primeira, né? Aí, putz, já fechamos a segunda. Aí aqui, ó, quer ver a Lari, que é a nossa vendedora lá, ó, quer ver? Ela mandou aqui, ó. Ó, falta tanto. Olha lá. Olha lá, falou o valor das vendas aqui, né? Valor só falta 30k para bônus, né? Então, assim, é isso, cara. Tá? No mês, acho que mês passado, ou retrasado, a gente fechou a terceira meta e faltava uma. A galera tava trabalhando sábado e domingo para bater a última meta, né? Então, assim, quando você tem essas premiações em grupo, há um engajamento, tá? E essas premiações em grupo eu recomendo que seja para toda a equipe, tá? Para todos os setores. Lógico, né? Você pode pagar um pouco mais para gerente, para o comercial, um pouco menos às vezes para a equipe técnica ou, enfim, né, para o restante da equipe. Mas é algo que faz com que as pessoas engajem com a tua meta. E você definindo uma meta certa e batendo a sua meta, tá tudo bem você pagar premiação, né? Você não pode ficar pagando premiação se você não bate as suas metas, né? Então, atrelar essas premiações em grupo à meta, né, é muito importante e muitas vezes até individual você pode atrelar a meta também, tá? Então a gente precisa avaliar bem esses elementos para que, sei lá, Marcos, hoje eu faturo 100 mil, legal, vamos botar uma meta de 120 então, e aí nós pagamos a premiação para o grupo, e aí você vai pagar lá, sei lá, R$ 1.000 de premiação, mas tu faturou 20 mil a mais, entendeu? Então vale a pena, né? Os benefícios e incentivos, tá? Então, óbvio, né? Quanto mais benefícios você oferece para a equipe, maior a tua retenção, né? Maior a tua oferta, né? E também as campanhas pontuais. Isso aqui é muito legal também, né? A gente tem feito campanhas pontuais ao longo dos meses, né? E, e tem funcionado muito bem, tá? Tem funcionado muito bem. Que tipo de campanhas que a gente pode fazer? Inúmeras campanhas, tá? Inúmeras. Por exemplo, a gente está lançando uma campanha agora aqui com a equipe comercial para o mês que vem, né? Que a gente vai definir lá uma venda individual. Se elas baterem, a gente vai ter uma premiação bem legal, Botox, enfim, né? Então, a gente definiu essa estratégia. A gente pode definir uma premiação em grupo. Então, se a gente bater tal meta, a gente vai pagar um happy hour para a equipe, né? E já une a equipe também. Ah, vamos pegar a equipe técnica e quem fizer mais indicações de venda vai ganhar um dia de beleza, vai ganhar um brinde, vai ganhar um presente. Ah, vamos lançar um novo serviço. Ah, se a gente bater tanto em venda do novo serviço, vai ter uma premiação para toda a equipe, vai ter uma premiação para algum setor específico, né? Então, essas campanhas pontuais funcionam muito bem, né? A gente lançou uma campanha também no mês passado, para o último dia, a gente queria vender um valor X, e se a gente batesse aquele valor X, ia ter uma premiação para a equipe toda também, né? Então, a gente faz esses estímulos, né? Às vezes o mês todo, às vezes uma semana que está mais fraca, às vezes uma semana que a gente quer fechar a meta, né? Então, isso funciona muito bem. Agora, isso precisa de planejamento, tá? Não adianta você chegar, eu vou fazer agora a campanha. Aí você, pessoal, aí não explica direito. Não, tem que ser uma coisa com planejamento. Por isso que a gente precisa ter um plano de remuneração, tá? Não é, tirei da minha cabeça aqui alguma coisa e vamos lá. Não é isso, tem que ter planejamento, tá? Por isso que a gente trabalha muito essa questão da remuneração e também do plano geral, né? Deixa eu ver, acho que chegou uma. Opa! Opa, opa, opa. Show de bola. Acho que chegou uma pergunta ali. Já respondo. Bom, então aqui a gente tem algumas sugestões de campanhas pontuais, como eu estava falando para vocês, né?
campanha da semana, né? Você pode dar um ingresso de cinema, um jantar, um dia da beleza, eventos, né? Então, putz, vamos ter um evento hoje, né? E aí a gente vai, nesse evento, se a gente bater, a gente ganha uma premiação. E lançamentos também, tá? Isso é muito interessante. Ó, a Carol perguntou, como saber se as metas definidas estão coerentes? Se está batendo a meta muito antes do final do mês, pode representar que a meta foi muito baixa. E se a meta for muito alta, o time não bate. Quantos por cento sobre o faturamento do ano anterior seria o mínimo a ser colocado em sua meta? Vou te explicar isso na etapa 2 aqui, Carol. Boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. Ó, se tiverem mais perguntas, aproveitem aí, hein? Show de bola. Então, campanhas pontuais, né? Aqui é um modelinho, ó, que a gente tem de remuneração total, tá? Dos setores, né? A gente coloca todas as informações, ó, valores fixos, premiações individuais, premiações em grupo, né? Então, a gente coloca tudo dentro dessa planilha de remuneração e a gente consegue ter a visão por setor, tá? Então, é bem interessante ter essa estrutura até para ajudar, né, o teu financeiro, enfim, os setores responsáveis aí também pelo, opa, deixa eu compartilhar aqui de volta. Os setores responsáveis aí pela parte financeira, tá? Show de bola, então. Mais alguma dúvida, alguma pergunta em relação à remuneração? Ah, quem quiser receber a nossa apresentação, quem quiser receber as planilhas, tem que mandar no chat aqui, tá? Nome, telefone, segmento da clínica, número de funcionários e maior desafio. Tem que responder essas 5 perguntas aí que a Fer está anotando e vai mandar para vocês o material. E a gravação também da aula. Quem não mandar não recebe, tá? Estão avisados. Etapa 2, então, metas e indicadores, tá? Teve uma pergunta em relação às metas ali, eu já vou entrar nessa seara também agora, tá? Vamos falar aqui um pouquinho de metas e indicadores, né? Então, aqui, lógico, né? A meta, ela vai oferecer uma orientação, né? Em relação ao que a gente precisa ter de resultado, né? O que que vocês precisam entender em relação a metas? Nós temos as metas globais, né, as metas do negócio. Obviamente que o faturamento normalmente é a meta principal, mas não é só faturamento, tá? Tem que ter meta de lucratividade, tá? Então, hoje, a gente percebe que existe uma corrida pelo faturamento, né? Faturo 100K, 1 milhão, 2 milhões, mas e o lucro? Quanto sobra no final do mês, né? Então, a gente tem casos aqui de mentorados que faturam 100 mil, né? E tem um lucro a 60 mil, 70 mil, e tem mentorado aí que às vezes está faturando quase 1 milhão e o lucro é 10%, né? Então, às vezes não adianta também você faturar muito se você não tem lucro e se você não vê a cor do dinheiro, né? Então, isso é muito importante. E esse cuidado com o financeiro é fundamental, tá? A maioria das clínicas quebram por falta de controles financeiros e não por falta de faturamento, tá? Então, anotem isso aí também. Como é que tá? Vocês têm hoje uma tabela de precificação de todos os serviços com lucratividade? Vocês fazem uma análise de lucratividade, DRE todo mês? Vocês fazem uma análise de DFC? Né? Vocês têm uma remuneração da equipe estruturada? Se vocês não têm tudo isso, ou se vocês nem sabem o que eu estou falando, a chance de vocês quebrarem é muito grande, viu? Hoje, cerca de 50% das clínicas fecham em menos de 5 anos, né? E, e se você não tem esses controles, a chance da tua estar nessa, como é que fala? Nessa, nessa pesquisa aí é muito grande, tá? Mas voltando ao assunto aqui, metas globais, tá? Metas individuais de equipe. Você só vai conseguir desenvolver a sua equipe se você tiver indicadores para avaliar o desempenho delas, né? Então, óbvio, tem que ter meta para cada setor, tem que ter meta para cada colaborador. Colaborador que não bate meta, né, teve treinamento, tem clareza e não bate meta 1, 2, 3 meses, tem que mandar embora, né? A gente tem aqui uma política bem severa nesse sentido. E não é só vendedor, não, time técnico também. Tem que atender bem, mas também tem os indicadores, indicação de venda, pesquisas, né? Então a gente mede muito o indicador. E também tem algumas pesquisas de qualidade, né? Pesquisa de satisfação, a gente realiza aqui
mais de 300 pesquisas todo mês há mais de 10 anos, né? A gente tem pesquisa de NPS também, a gente tem pesquisa de cliente oculto, né? Então isso é muito importante, tá? Aí, respondendo um pouco a dúvida ali da nossa colega, em relação às metas SMART, né? Metas inteligentes. Como é que eu defino uma meta, né? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Então, quando você vai definir uma meta, primeiro ponto é exatamente o que tu falou, tá? Que é avaliar o quanto faturou no ano passado, né? Então, quando você tem um faturamento no ano passado, e você começa a entender, ou até no ano retrasado, você começa a entender o quê? A sazonalidade, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar, acho que quase todas as... Vamos pegar aqui um exemplo de uma clínica de estética, tá? Uma clínica de estética, em novembro, ela vai faturar mais do que em janeiro, tá? Por quê? Porque em novembro as pessoas estão se preparando para o final do ano e tal, em janeiro as pessoas estão de férias e tal. Então, o ponto é, você precisa analisar o faturamento do ano passado, você precisa analisar a sazonalidade, né, do seu negócio, você precisa definir um crescimento que você quer de um ano para o outro, né? Marcos, quanto que eu tenho que crescer? Depende do momento do seu negócio, né? Se você tem uma clínica mais jovem, uma clínica com 1, 2, 3, 4 anos, é normal e é comum que você cresça 30, 40, 50, 100% ao ano, tá? Então, por exemplo, Marcos, eu tenho uma clínica há 2 anos. Quanto que eu coloco de meta para o ano seguinte? De repente, você pode colocar 50%, né? Se você vem crescendo, né? Agora, se você tem uma clínica de 5, 6, 7, 10 anos, a tendência é que você cresça menos, né? Então, por exemplo, nós estamos há 15. Eu não consigo triplicar o faturamento todo ano. Então, a gente vai trabalhar com crescimento de 10, 15%, tá? Então, depende muito do momento da clínica de vocês. Agora, tem casos, por exemplo, né? O caso da Lei. A Lei já estava com, acho que 5 anos, 4, 5 anos. E ainda assim a gente está dobrando de faturamento todo ano. Por quê? Porque ela tinha um negócio que não estava bem explorado do ponto de vista comercial, do ponto de vista de marketing, né? Então, por mais que ela tenha uma clínica há mais tempo, mas as estratégias ela não estava utilizando, e aí a gente consegue aumentar o faturamento, dobrar, triplicar, tá? Então, isso também é muito comum dentro do segmento. Agora, o ponto mais importante na hora de definir a meta são os custos, tá? Então, você nunca pode definir uma meta menor do que os seus custos. Então, você precisa fazer uma análise de DRE, todas as despesas, todos os custos mensais, colocar uma margem de lucro que você acha interessante, né? Hoje, as clínicas saudáveis estão trabalhando com uma margem de lucro acima de 20%, né? Eu tenho clientes que estão com margem de 20, de 30, de 40, de 50, de 70, tá? Depende muito do segmento. Segmentos, emagrecimento, clínicas odontológicas, algumas especialidades médicas, tem uma margem melhor, né? Clínicas mais populares, que atendem muito plano, convênio, depilação a laser, clínicas de injetáveis, né? Tem uma margem menor, né? Então, depende um pouco do segmento. Mas o mais importante é isso, vocês precisam definir metas que contemplem os seus custos e mais uma margem de lucro de pelo menos aí 20%, tá? E aí, dentro do nosso método, a gente trabalha com 4 metas, tá? 4 metas. A meta 1, meta 2, meta 3 e a meta bônus, tá? Por quê? Muitas vezes a equipe bate a primeira meta e senta, tá? E fica. Por quê? Porque só tem uma meta, né? E quando você cria essa possibilidade de várias metas, a equipe se mantém engajada, né? Foi o que eu falei para vocês antes, o pessoal trabalhando sábado e domingo. Eu estou há 15 anos, eu nunca vi isso acontecer, né? Quer dizer, já vi, né, trabalhar, mas, cara, sábado e domingo, assim, as meninas me pedindo acesso à rede social para conversar com o pessoal do Instagram, para ver se conseguia vender mais alguma coisa, né? Justamente por esse processo. E aí, lógico, a primeira meta ela vai ter uma margem de lucro para a gente, e as outras metas a gente vai definindo de acordo com a perspectiva de resultado, né? Então, dependendo do negócio, eu posso criar uma meta de 10 em 10%, de 15 em 15%, até 20 em 20%. Depende muito do negócio, tá? Mas isso é bem, bem comum e é uma estratégia que funciona muito bem, né? É isso que eu falo, a gente tem um método e a gente vai aprimorando o método.
mas não é aprimorando com qualquer ideia maluca que aparece, né? Essa é uma estratégia que a gente é, teve esse insight, né? De fazer, fizemos, testamos, deu certo, e aí trouxemos para os clientes, né? E aí a gente teve cliente que no primeiro mês que implementou já bateu a quarta meta e bateu o recorde de faturamento, né? Então isso é muito, muito legal também, muito atraente dentro do processo, tá? Aqui falando um pouquinho dos KPIs de produtividade, né? Importante também fazer, fazer o monitoramento dos indicadores financeiros, né? De lucratividade, endividamento, crescimento também, né? Então são elementos bem importantes, tá? Aqui a gente tem um mapinha, né? De como definir a meta, ó. Então, definir metas anuais com revisões mensais, né? Então, por exemplo, eu faturei é, 10 milhões esse ano, eu quero faturar no ano que vem 11. Então, eu vou distribuir esses 11 milhões mês a mês, né? Os meses que eu tenho mais volume de vendas, um fluxo melhor, eu coloco uma meta maior, os meses que eu tenho menos, uma meta menor, né? Avaliar os resultados dos anos anteriores para entender a sazonalidade, né? Depois, ver se você vai ter alguma mudança interna e externa. Isso aqui é um ponto importante. Eu vou crescer 10%, mas vai crescer como? O que você vai fazer a mais para crescer 10%? Né? Eu não vou fazer nada, eu não sei o que fazer. Então, não vai crescer. Vai diminuir, né? Então, pô, Marcos, eu vou crescer porque eu vou aumentar o meu ticket médio. Eu vou trazer uma estratégia de novos serviços com o ticket. Por exemplo, esse ano, a gente está crescendo, mas a gente não está crescendo porque a gente está aumentando o número de clientes, a gente aumentou o ticket médio. Né? Nós temos serviços aqui que o cliente paga, a gente vem tendo vendas constantes, assim, né? De 20 mil, 30 mil, 40 mil, 15 mil, e são vendas que aumentam o ticket. Por que a gente está tendo essas vendas maiores agora? Porque a gente tem serviços com um ticket mais alto. Então, foi uma estratégia nossa para aumentar a venda. É uma estratégia que vocês podem utilizar também, né? Marcos, eu vou aumentar a venda porque eu vou contratar uma nova comercial, ou porque eu vou fazer um tráfego, ou porque eu vou aumentar o meu preço, melhorar minha precificação, meu posicionamento, né? Então precisam ter mudanças, né? Definir a primeira meta com a lucratividade, né? Tem que ter lucro, e 4 metas, uma diferença entre 10% e 20%, tá? Então isso aqui funciona muito bem, óbvio que a gente precisa entender, a gente precisa entender também que precisa ter, né, uma clareza para a equipe de apresentar isso, de vender essa ideia também, mas é algo que tem funcionado muito bem para a gente também, para os nossos clientes, tá? Tem um modelinho também de planilha de metas aqui que a gente organiza, né, de metas, de indicadores do negócio, ó, né, indicadores individuais também, ó, comercial, indicador financeiro, gerente, né? Recepção, quais são os principais indicadores de recepção, de time técnico, do marketing, né? A gente faz o monitoramento também do marketing, valor investido, quantidade de leads, custo por lead, retorno, né? Quais são os serviços que a gente mais vendeu, né? Então, tudo isso a gente avalia também, tá? Ó, a Gracimara mandou aqui também. Gracimara é do segmento de odontologia, 4 funcionários, e o desafio dela é gestão de pessoas e financeiro. Legal, a gente tem atendido muitos clientes de odonto, né? E a gente percebe bastante isso aqui mesmo, Graci. Dificuldades, desafios financeiros. Muitos não estão vendo realmente o dinheiro, né? Faturam e tal, mas não sabem para onde está indo o dinheiro. A gente tem casos assim, de clínicas grandes, assim, de faturamento alto, que, putz, não sabem para onde está indo o dinheiro, né? Precificação, muitas vezes, e gestão de pessoas também, né? De formação de equipe, manutenção de equipe. Às vezes tem uma equipe muito antiga e a equipe já não está mais entregando. Às vezes precisa modernizar um pouco, né? A clínica, botar um sistema, botar um CRM, trazer tráfego, né? Então, a, a, a gente tem trabalhado bastante esse segmento também, tá? Ó, quem quiser receber as nossas planilhas, a apresentação, quiser receber também a gravação do nosso treinamento de hoje, manda aqui essas informações aqui, igual a Gracimara mandou, ó. Nome, telefone, segmento, número de funcionários e o maior desafio. Show de bola? Carol, respondi tuas dúvidas em relação a batimento de meta? Se tiver mais alguma dúvida, me manda aqui, tá? Por favor. Ó, a Rafaela mandou aqui também, da estética, legal. Rafaela Menezes.
Show de bola, Carol. Se tiver mais dúvidas, manda aí pra gente, tá? Foi muito boa a sua pergunta. Quem tiver dúvidas, pode mandar aí, pessoal. De outras áreas também. Pode ser do financeiro, pode ser o que vocês quiserem, pode mandar aí que a gente já passou por muita coisa aqui nesses 15 anos, né? Ó, a Rafaela falou que o desafio dela é escalabilidade e gestão de pessoas. Ó, a gestão de pessoas está batendo recorde aqui, hein? Para escalar, Rafaela, o mais importante é você ter um design do negócio, você ter um desenho do negócio, né? O que eu tenho é um desenho. Então, eu tenho uma clínica, eu posso ter duas, eu posso ter três, eu posso ter 50. Eu tenho todo um desenho do negócio estruturado, né? Então, eu tenho uma gerente que vai fazer a gestão geral, eu tenho um financeiro que vai cuidar, eu tenho a estrutura de marketing, né? Você pode ter uma estrutura menor também, né? Mas assim, todo negócio tem que ter. No fim das contas, você tem que ter alguém fazendo financeiro, alguém fazendo RH, alguém fazendo marketing, alguém fazendo vendas, né? Pode até ser a mesma pessoa. Então, por exemplo, Marcos, eu tenho uma pessoa que faz marketing e vendas, eu tenho uma pessoa que faz o financeiro e o RH, não tem problema, né? Agora, você precisa ter um desenho, né? E aí, quando você vai escalando, você vai mantendo esse desenho, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos um desenho com duas consultoras de venda, nós mudamos, hoje nós temos um desenho com três. Então, nós temos três aqui e três no outro negócio. Óbvio, se eu fizesse um negócio menor, talvez eu poderia ter duas ou uma, mas eu tenho esse desenho estruturado, né? E aí você vai expandindo dentro desse desenho, né? Então isso é muito legal e talvez para a tua escala seja esse o seu desafio, tá? Pessoal, esse desafio de vocês, gestão de pessoas, o que vocês estão querendo dizer com isso? Como diz o Marcelo Germano, vamos desengravidar isso aí, né? Vocês estão com dificuldade de contratação, treinamento, integração, muita troca. Se quiserem mandar aqui também nas dúvidas, a gente pode falar um pouco sobre isso, que eu estou vendo que é uma dor de vocês aqui dentro do nosso conteúdo, tá? Então, fechou. A gente falou bastante aqui sobre a parte de metas e indicadores, tá? Aí vamos falar um pouquinho. Caramba, eu tô atrasado, deixa eu acelerar aqui. Vamos falar um pouquinho aqui da questão dos descritivos de cargo, tá? Então, essa questão dos descritivos é uma coisa que mudou muito para a gente aqui, né? Quando a gente implementou, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, né? O detalhamento dos descritivos, né? Por quê? O que eu percebo? A maioria dos funcionários, dos colaboradores, né? Eles não sabem muito bem o que eles têm que fazer na clínica, né? No negócio. E o gestor, o dono da clínica, também não, menos ainda, muitas vezes, né? E aí aquela coisa, você tem um funcionário, ele sai, quando ele sai, o outro que entra não sabe o que ele fazia direito, né? Ou você quer ter uma nova estrutura, você quer contratar um marketing, você quer contratar uma consultora, você quer contratar, mas você não sabe nem o que aquela pessoa vai fazer, né? E eu percebo que, principalmente no comercial, isso acontece muito, né? Eu vou contratar uma consultora de vendas, eu vou contratar um pré-venda, eu vou contratar um comercial. Aí você contrata e aí você, né? Vai lá, faz para nós, entendeu? Então, não tem um detalhamento do que o profissional vai fazer. O que acontece? O profissional entra, não está muito explícito o que ele vai fazer, não está muito detalhado, ele acaba não entregando os resultados porque também não tem muita clareza disso e ele acaba saindo, né? Então isso é muito comum, principalmente no comercial, tá? Outros setores também, secretária, recepção, etc. Mas no comercial, no pré-venda, a gente percebe que isso acontece muito, tá? Então como que a gente resolve esses problemas, né? Fazendo estruturação descritivo de cargo, né? É óbvio que o descritivo de cargo, nós precisamos... Obrigado, Thiago. É óbvio que no descritivo de cargo nós precisamos detalhar, né, as funções, e é lógico que precisa ter essa clareza do que você quer do profissional, né? Então aqui eu trouxe um modelinho básico de descritivo de cargo, para vocês entenderem um pouco essa dinâmica, mas é óbvio que eu desenhei esse descritivo, né? E a gente faz o treinamento, né? Tanto do gestor como também do vendedor, da consultora, etc, né? E por isso que a gente desenvolve bem esse processo, tá? Então, o descritivo de cargo, para quem não sabe, nada mais é do que um detalhamento da função, né? Então, a gente sempre vai ter aqui, né, a atividade, o setor, né, consultora, recepção, secretária, o time técnico, né? O nome do colaborador, o cargo, a data da atualização, né, do descritivo, a subordinação direta, no caso aqui é para uma gerente, né? Aqui a gente tem falando um pouquinho da descrição de cargo e do propósito, né? Então, aqui no caso dessa consultora seria identificar a necessidade de cada cliente, avaliar o tratamento mais indicado,
né, visando trazer um resultado e também um bem-estar, né? Eu detalho as atividades que eu quero que essa colaboradora faça, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, né, uma agenda que todo dia a nossa consultora preenche, né? Ela monta uma agendinha, o que ela vai fazer a hora que ela chega, quais são as clientes novas que ela vai atender, quais são as clientes que ela vai ligar, quais são as clientes que ela vai atender presencialmente para fazer um acompanhamento, para fazer, né, um processo de venda, quais são as clientes, ex-clientes que ela vai fazer abordagem, né? Então a gente tem toda essa entrega dentro do processo, né? O atendimento de clientes novos é uma tarefa dela, e aí a gente vai detalhar, obviamente, esse processo de venda, como que ela vai fazer essa nova avaliação, essa consulta, né? Abordagens presenciais, o trabalho de pós-venda, né? As atividades que ela tem na semana, documentação e processos burocráticos, reuniões de placar que a gente tem para acompanhar números, fechamento do dia para fechar caixa, etc, né? Então, aqui são algumas atividades que ela vai fazer, aqui são os horários, as datas que ela vai executar essas atividades também, né? Então, isso é muito importante. E também os resultados que a gente espera dessa colaboradora, né? Em termos de faturamento, a execução das tarefas, os indicadores, as metas, né? Ticket médio, conversão, né? As competências técnicas, o que a gente espera de competência técnica na hora de contratar, as competências comportamentais que eu falei para vocês que é importante, que é o perfil, né? O que vocês querem de perfil, remuneração, fixo, variável, premiações individuais, né, premiações globais, tá? Então aqui eu consigo também apresentar um pacote para ela do tipo, cara, tu vai ganhar de 2,5 a 5 mil, 6 mil, né? Porque tem tudo isso aqui de variável, né? E aqui é tudo em cima de coisas que, se ela atingir, a gente vai ter lucro também, né? E aí você tem aqui a assinatura do colaborador e da empresa. Então, esse descritivo, ele é o primeiro passo para dar clareza para o comercial. E depois é óbvio que, por exemplo, pós-vendas aqui, eu vou detalhar um processo de pós-vendas, né? Então, o que é o pós-vendas? Eu vou desengravidar isso, né? Olha, você vai fazer, o cliente na primeira sessão você vai fazer isso, na quinta sessão você vai fazer aquilo, na 10ª sessão você vai fazer aquilo, depois você vai mandar uma pesquisa. Então, a gente tem esse processo aqui dentro do método Soft, esse processo estruturado. Agora, ela sabe que é uma responsabilidade dela e quando ela vai fazer essa atividade. Todo dia um pouquinho, uma vez por semana, né? Então, a gente monta uma agenda dessa colaboradora, tá? E a gente tem a agenda do vendedor, a gente tem a agenda da secretária, a gente tem a agenda do gestor, né? Quais são as atividades que o gestor precisa fazer dentro do negócio, você que é dono de clínica, você que é gestor, você que é profissional da saúde, você que atende um pouco e trabalha um pouco na gestão, né? O que você precisa fazer, né? Quais são as atividades que são indelegáveis ou que você, de repente, vai delegar para uma gente, mas vai acompanhar, né? Então, a gente tem essa agenda do gestor também de forma bem estruturada, tá? Ó, a Rafaela falou que tem uma agência de marketing financeiro externo. Eu faço atendimento, a dor é mais ligada ao perfil. Sinto dificuldade na hora de trocar de profissional, porque preciso ser boas referências, ser competente no que faz, é nesse sentido. Aham. Ó, eu faço a gestão de pessoas e atendimento. A dor é mais ligada ao perfil, de trocar, né? Aí tem muita questão de contratação, tá? Que é importante acertar na contratação, saber como fazer a contratação, né, Rafa? E também tem muito a questão, é, tem muita questão da cultura da empresa, né? Não sei se você tem um código de cultura definido aí do teu negócio, os valores, os princípios, se você bate nisso quando contrata, né? Isso também faz muita diferença, né? E é lógico um trabalho de liderança, né? Então a gente precisa avançar nesses quesitos para que a gente consiga ter um perfil melhor de contratação, de retenção e também de evolução, tá? Legal, show de bola. Então, trouxemos para vocês aí o modelo de descritivo e agora nós vamos para a etapa 4, tá? Falar um pouquinho de faturamento, de vendas, né? Todo mundo quer crescer, certo? Vamos lá. Se tiverem mais dúvidas aí, pode mandar no chat, tá? Esse material aqui é um material legal, ó, que eu gosto bastante, que a gente traz aqui o funil de vendas para clínicas, né? Então, a gente tem aqui alguns elementos para despertar a curiosidade, né, do lead, do cliente, do prospect, né? Então, aqui, mensagens de marca, site, né, uma boa localização no Google, canais de marketing aqui, ó, social media, campanha de indicação, parcerias, tráfego pago, network, Google Ads, eventos, lançamento, experimentação.
Nós temos aqui alguns elementos de engajamento, né? Que você vai gerar mais engajamento com o cliente, né? Um blog, um e-book, um vídeo, um e-mail, né? Grupos VIPs, trabalhar o pós-venda, o sucesso do cliente, né? Ter um bom planejamento, ter conteúdo, né? Além de ter elementos só de divulgação ou promocionais, e a parte de conversão aqui, que é realmente o call to action, né? Uma ligação telefônica, um WhatsApp, tá? Então, aqui são alguns dos canais mais importantes que a gente tem para fazer com que o cliente se interesse e compre conosco, tá? Falando um pouco de prospecção, que eu sei que é um desafio de todo mundo, hoje o que mais funciona conosco e também com os clientes é você ter realmente um social media bem feito, tá? E aí, quando eu falo social media bem feito, que me desculpem os donos da agência aí, tá? Mas não é, eu contratei uma agência, tem 3 posts por semana, né? Aqueles postzinhos estáticos, que fala o dia que a clínica fecha, né? Tem uma foto lá do profissional com a terninho, com o jaleco, né? Então, assim, é realmente fazer um social media bem feito, né? A gente já faz o social media bem feito há muitos anos, né? A gente trabalha tráfego, sei lá, 10 anos, a gente pegou bem no início, né? Então, o social media é importante para relacionamento, para produção de conteúdo, né? Então, traz muito resultado. Campanhas de indicação funciona muito, tá? Mês passado a gente teve, eu acho que 40, 50 mil só de campanha de indicação. As pessoas acham que, indicação espontânea, não sei o quê. Não, tu tem que ter uma campanha estruturada. Segundo pesquisas, 89% dos clientes satisfeitos gostariam de indicar, mas menos de 30% indica por falta de uma campanha de indicação, né? Então, a gente ensina a fazer essas campanhas também e traz muito resultado, né? Tráfego pago, né? São os 3 elementos hoje principais para resultado. Aí você fala assim, Marcos, eu faço os 3 e não tenho um bom resultado de clientes novos, porque você faz mal feito, tá? Você faz mal feito. Muitas pessoas fazem, eu faço tudo mal feito, né? Não faz bem feito social, não faz bem feito as campanhas, são campanhas que não são feitas da forma correta, não estimulam o cliente a indicar, não estimulam quem foi indicado a vir, né? E o tráfego, que assim, é o campeão, né? As pessoas não entendem muito de marketing, não entendem muito de retorno, as agências muitas vezes também não colaboram, ficam só mandando lá quantas visualizações teve, é um monte de baboseira, né? E o que interessa é assim, cara, investir X, preciso ter Y de retorno, né? Então, se você tem hoje um retorno de menos de 4, 5 vezes o que você investiu, você está jogando dinheiro no lixo, né? Então, além disso, parcerias funcionam muito bem também, né? Cada segmento tem as suas peculiaridades, mas funciona muito bem. Grupos de networking, né? Funciona legal também, né? Você participar de grupos dentro da tua área, dentro do teu público, né? Trabalhar também a parte do Google, né? A gente tem retornos bem interessantes. Participar e criar eventos, lançar novos serviços, trabalhar a experimentação, né? Então, todos esses aqui são canais de marketing que funcionam muito bem para prospecção, tá? Agora, precisa ser bem feito. Não adianta fazer mais ou menos, que mais ou menos todo mundo faz, e tu vai ficar no meio de todo mundo, né? Para você ter um resultado como a gente tem aí de 10 vezes o valor investido, você precisa ter uma boa estruturação do funil, scripts, treinamento, capacitação da equipe, sistema, CRM que funcione, né? Aí, se você tiver redondinho, aí tu vai ter resultado bom. Agora, se não, você vai perder para o teu concorrente que faz bem feito, tá? Então, a gente fala aqui de alguns passos, né? Os 5 passos para aumentar faturamento e se tornar uma referência, né? Esse ano nós ganhamos o prêmio de melhor clínica da cidade, né? É, então, assim, não é só faturamento, é qualidade, é branding, é marca, né? Então, a gente precisa pensar resultado e também em marca, em branding, né? Então, aqui a gente precisa ter um bom planejamento de marketing, tá? Feito com antecedência, uma boa estruturação do social, treinamento e capacitação da equipe, o uso correto, né, das ferramentas de prospecção, do tráfego pago e um design personalizado da clínica, tá? Se você tiver esses 5 elementos bem organizados, você vai conseguir extrair o máximo do teu faturamento, né? Então, primeiro ponto, planejamento de marketing, né? Então, o que é o planejamento de marketing? É um planejamento que vai englobar ações para você trabalhar clientes novos, você vai buscar novos clientes todos os meses de forma recorrente, mas você vai aproveitar também a base que você já tem. Todo mês você tem leads, você tem pessoas curiosos, interessados, que vieram e não compraram. Esse cliente é seu, esse lead é seu, né? A gente vai trabalhar
ao longo dos outros meses para tentar fazer com que esse lead converta. Hoje a gente teve uma venda, a gente estava ajustando no relatório, o cliente entrou em junho e comprou agora, 17 mil. Né? Então a gente precisa retrabalhar esse lead que você já tem. E também trazer cliente novo todo mês, trazer lead novo, ter uma meta para isso, tá? Então a gente vai trabalhar estratégias nesse sentido. A gente precisa ter estratégias para que o seu cliente atual compre novamente, tá? Então ele veio e fez uma compra. Muitas pessoas ficam falando assim: "Ah, eu vou esperar ele terminar para vender de novo". Eu já cansei de ver clientes que vêm aqui, compram num dia e no mesmo dia compram de novo, ou no dia seguinte compram de novo. Né? Por quê? Porque a gente oferece, né, o que a gente tem dentro dos serviços. Né? Nada de forma invasiva, de forma agressiva, mas muitas vezes eu posso ir no dentista para fazer uma manutenção e, de repente, ele tem um clareamento, eu preciso do clareamento, ou uma resina, né? Eu posso ir numa clínica médica e por uma necessidade e, de repente, tem um outro serviço lá dentro, né? Numa clínica estética, ainda mais, né? Então, eu fui fazer um botox, mas tem uma massagem. Então, a gente precisa estimular o paciente, o cliente, a entender quais são os serviços que a gente tem, de que forma que a gente pode fazer com que esse cliente permaneça conosco, né? Então, hoje, segundo pesquisas, a chance de um cliente comprar de você novamente é mais de 60%, né? Enquanto se você pegar hoje a conversão de leads, se você fizer um trabalho de tráfego, muitas vezes a conversão é de 3, 4%, 5% no máximo, né? Se você trabalha com volume grande de leads de tráfego, a conversão é pequena, né? Por quê? Porque você gera um volume grande e vai converter pouco, né? Então, nós estamos falando de 5 para 60. Muita gente não trabalha a sua base de clientes, tá? Hoje, nas nossas clínicas, 50% do faturamento vem na base de clientes e mais 20% de esse. Então, 70% do faturamento vem da base de clientes e esse. Como é que a gente trabalha o cliente e o esse? O cliente fazendo um pós-venda, fazendo um acompanhamento de forma que ele siga conosco e, se possível, compre outros serviços. E o ex-cliente a gente vai trabalhar para resgatar, para trazer de volta, através de um evento, através de um lançamento, através de um convite para retornar, através de uma nova consulta ou avaliação, né, para que ele possa seguir no tratamento, né? Se você tem uma clínica odontológica, uma clínica médica, a gente pode oferecer uma nova consulta, né, para ele ter uma manutenção, falar da importância, né, do acompanhamento, né? Mas assim, cara, 90% das clínicas não fazem isso direito, né? E estão jogando dinheiro no lixo e estão deixando dinheiro na mesa, né? Porque, cara, se você não trabalha a sua base, né, não faz nem sentido você prospectar, entendeu? Primeiro tu trabalha a base bonitinha, depois tu prospecta, né? E muita gente faz o contrário, não cuida da base e fica lá anunciando, né? Então, precisa ter um cuidado da base, precisa ter um trabalho de pós-venda, precisa ter um encantamento, tá? Então, a gente tem trabalhado muito nesse cenário também. Estruturação de social media, né? Então, quando eu falo de fazer um bom social media, é realmente ter um planejamento de social media, ter um trabalho de branding dentro da rede social, ter uma boa comunicação ali, né, nos destaques, uma boa comunicação ali na bio, né? Produzir vídeos, o Instagram é uma rede de vídeos, né? Uma rede de peça estática, né? Então, esse trabalho de social media faz muita diferença para a gente dar muito resultado, né? Treinamento e capacitação da equipe. Cara, muita gente investe em tráfego, em lead, em ferramenta, em um monte de coisa, um monte de tranqueira, mas não investe no treinamento da equipe, né? Então, quer dizer, não faz sentido, né? Uma coisa de maluco, né? Eu tenho clientes aqui, né, que trabalham conosco. O cara tem a melhor ferramenta do mundo, melhor CRM do mundo, só que a equipe não sabe usar, né? Então, quer dizer, não adianta, cara. Não adianta você ter a melhor ferramenta, a melhor agência, a melhor tudo, se a pessoa que está atendendo o WhatsApp não tem um treinamento, não tem capacitação, não tem um script, não tem um roteiro, não tem uma meta, não tem nada, entendeu? Tu tá só jogando dinheiro no lixo. E muita gente faz isso. E aí troca a agência, e o problema continua o mesmo. E aí a culpa é de quem? A culpa é da agência. Então, assim, tem que ter um trabalho interno de profissionalização, de capacitação, de contratação, né? A gente tem feito muito isso aqui, inclusive o processo de contratação também, né? A parte está tocando um projeto agora, com contratação do comercial. Porque, cara, não adianta, se você não tiver um bom trabalho do pré-venda aqui, né? De quem vai atender o lead, um bom trabalho de quem vai fazer a consulta, a avaliação, não adianta nada. Você vai continuar jogando dinheiro fora e culpando as agências e culpando todo mundo, né? Uso do tráfego pago da forma correta, né? Então, quando a gente pensa no tráfego pago, a gente volta na primeira etapa, que é o planejamento, né? Então, eu vou definir um planejamento de marketing, eu vou trabalhar tal serviço, tal produto, vou trabalhar isso no tráfego também, né?
tem muitas estratégias de tráfego que o pessoal usa que são, na minha visão, né, na minha opinião, um pouquinho de experiência. Sou formado em publicidade e propaganda, estou há uns 10 anos fazendo isso aí, né? Eu vou anunciar um produto barato para o cliente vir para comprar um caro, né? Que é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Quer dizer, não é mais fácil você vender já o serviço mais caro, né? E trabalhar com ticket maior, né? Para a gente funciona muito bem para os clientes também. Então, não adianta fazer tráfego, tem que ter bons criativos, tem que ter o produto certo, tem que ter um bom atendimento do lead, tem que ter uma boa ferramenta de CRM, né? Aí você tem chance de competir aí com a gente e de repente ganhar, né? Ter um design da sua clínica personalizado, né? Então, quando a gente fala de design personalizado, é isso que eu estou falando aqui, né? Tem muita gente vendendo, principalmente no marketing digital, né? Ah, tem lá um dentista fodão, tem lá um dono de clínica fodão, que ele tem o método dele lá. E aí tu compra lá um treinamento, uma consultoria, um curso, alguma coisa, e o cara fala, é isso aqui, agora você pega e implementa na tua clínica, né? E não é assim, né, cara? Não adianta eu querer implementar o método que eu uso nas minhas clínicas em todas as clínicas. Não é assim. Eu preciso personalizar. Eu tenho o método, eu tenho os princípios, mas eu preciso personalizar de acordo com a tua necessidade, né? Então, vocês precisam ter um design da clínica de vocês. Qual que é o organograma da clínica? Qual que é a tua posição na clínica? Quais são as suas atividades? Qual a atividade da secretária? Qual a atividade do vendedor? Qual a atividade do técnico, né? Quais são as metas de cada um? Quanto cada um vai ganhar? Como é que você vai acompanhar esses indicadores dia a dia? Como é que vai ser o teu planejamento de marketing, né? Então você precisa aprender isso, cara. Não adianta. Não adianta você querer terceirizar para uma gerente, daqui a pouco a gerente vai embora e você fica sem ninguém, né? Então você precisa aprender e ter esse design personalizado. A partir do momento que você tem um design personalizado, você consegue tocar as demandas, né? Ontem eu estava fazendo uma consultoria com a Elaine. A Elaine é médica, cirurgiã, tá com a gente já há uns 2 anos, né? E aí ela estava falando isso, falou, Marcos, putz, essa parte do planejamento de marketing é uma coisa que para a gente está automático, aqui já chega tal dia, minha equipe traz as informações, a gente fecha e já starta, né? Então é isso que a gente gosta de ouvir, né? O cliente que entendeu o processo e todo mês repete, né? E por isso que ela está crescendo todos os meses, né, dentro do negócio dela, né? Então esse desenho personalizado também é muito importante, tá? Show de bola, pessoal. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui. Então, a partir de agora, quem quiser, quem quiser seguir com essas informações, a gente vai disponibilizar aí, né, toda a apresentação para vocês. E quem quiser seguir com o nosso acompanhamento, né, com a nossa orientação, com o nosso apoio, eu vou trazer para vocês uma oportunidade que é a consultoria Premium, tá? Que é uma consultoria que vai englobar exatamente o que a gente trouxe aqui de conteúdo, né? Então, óbvio que a gente vai fazer um diagnóstico para identificar os principais lacunas do negócio de vocês, né? Talvez nem tudo que eu entreguei aqui vocês tenham como desafio, mas boa parte do que eu entreguei provavelmente vocês vão ter, e também outros elementos. Eu falei do financeiro, de repente a parte de cultura, parte de marketing, né? Então a gente sempre faz um diagnóstico para identificar os pontos cegos. Lógico que com a minha experiência de 15 anos, a gente acaba identificando muita coisa que vocês não veem, né? E a partir disso a gente vai desenhar um plano de ação estruturado. Nós estamos chegando na parte final do ano, né? E esse é o momento ideal para a gente começar a pensar nesses próximos meses, que são meses de alta, novembro, dezembro, até ali o Natal, né? E também pensar no ano que vem, ter um planejamento de verdade para 2025, né? Então esse é o momento ideal. Como que a gente faz isso? Através de um plano de ação, né? E é um plano de ação que a gente vai trabalhar, né, a minha equipe, né, a Paty, que é a nossa gestora, a Fer, que trabalha com marketing aqui, com a sua equipe, com você, com a tua gerente, com a tua vendedora, né? Então a gente vai treinar vocês, se você tiver uma equipe também, a sua equipe, para que vocês possam executar esses processos que eu comentei aqui, né? Para que vocês tenham excelência e parem de perder dinheiro por falta de treinamento, de capacitação. Então é uma consultoria para você e para a sua equipe, né? Então é algo que tem muito valor e que vai acrescentar muito na questão até de manutenção da equipe, né? A gente tem visto muita gente falar da dificuldade, né, de contratar boas pessoas e de manter, muitas vezes por isso, né? Por uma falta de clareza e também de desenvolvimento, né? Como que funciona essa consultoria, tá? Então, primeiro a gente faz o diagnóstico para entender os pontos cegos do negócio de vocês, né? A gente faz uma reunião para alinhamento, tá, dos objetivos estratégicos. Então, essa reunião é uma reunião muito importante,
para a gente alinhar o que vocês querem com o que a gente observou no diagnóstico e definir o plano de ação, né? Um dos maiores desafios hoje de todo empreendedor é a falta de foco. Hoje eu quero fazer isso, amanhã eu quero aquilo, depois eu quero aquele outro, depois eu quero aquilo que eu queria no começo. E no fim você não faz nada, né? Muita gente desenhou vários objetivos e planos para 2024, eu tenho certeza que as coisas ficaram pelo caminho. E de repente você falou assim, puta, eu queria uma coisa em janeiro que eu não fiz em janeiro, mudei e agora também não tenho nada em outubro, novembro, né? Então, para o ano que vem a gente precisa fazer diferente e esse é o momento de pensar nisso, né? Elaboração dos processos personalizados, tá? Então, nós vamos fazer o processo para vocês. Essa é a diferença de uma consultoria para uma mentoria, né? Então, a consultoria nós fazemos. Nós vamos desenhar a remuneração total, descritivo de cargo, organograma, planejamento de marketing, planejamento social. A gente faz isso por vocês, né? E entrega para vocês executarem, né? Apresenta esses processos, são processos que vão ficar para vocês. Vocês vão ter o desenho do negócio, né? E nós vamos dar um treinamento para você e também para a tua equipe, tá? Então, sempre vai ser isso, né? A gente vai estruturar o processo, apresentar, validar com vocês, treinar o gestor e equipe para que vocês possam executar na ponta, né? São 4 meses de treinamento e acompanhamento, né? Então, basicamente, a gente repete esse ciclo, tá? Então, todo mês a gente tem uma reunião estratégica com gestores, a gente vai estruturando processo a processo, né? Então, primeiro mês, vamos elaborar os descritivos? Vamos elaborar o descritivo, apresentar para a equipe e começar a ter uma agenda para a equipe. Segundo mês, vamos trabalhar metas, indicadores de remuneração? A gente vem, estrutura, valida com vocês, apresenta e treina a equipe. Terceiro mês, vamos trabalhar funil de vendas? Vamos. Então, vamos preparar o funil, validar com vocês e treinar a equipe, né? Então, são 4 meses desse processo, né? Tudo com monitoramento de resultados via placar, né? Então, a gente vai ter um dashboardzinho para acompanhar o andamento da equipe, dos números do faturamento, da entrada de leads, das abordagens de recompra, das abordagens de ex-clientes, né? Então, vocês vão poder acompanhar isso aqui, como a gente faz aqui nos meus negócios, a hora que vocês quiserem, toda essa alimentação é feita pela própria equipe. Então, alguns dos conteúdos que a gente normalmente aborda, tá? Como eu falei para vocês, a consultoria ela é personalizada, tá? Então, Marcos, puta, eu tenho um desafio aqui no financeiro. Beleza, vamos tratar isso também, né? Marcos, eu tenho um desafio aqui em contratação. Vamos tratar isso também. Em geral, dentro desse aspecto do que a gente trabalhou hoje de conteúdo, né? A gente trabalha muito a questão do organograma, descritivo de cargo, planejamento de marketing, estruturar o funil de vendas, né? Estruturar um setor comercial de alta performance. Muitas clínicas estão nos procurando por isso, tá? Marcos, eu quero ter um comercial bom, que funcione. E a gente foca nisso também, né? E a gestão por indicadores, que é mais importante para que vocês possam ter mais liberdade, mais autonomia do negócio, tá? Além disso, vocês têm uma série de bônus, tá? Segunda cadeira para vocês trazerem um sócio, né? Se vocês quiserem, quem traz o marido, traz a esposa, ou tem um sócio no negócio, né? Grupo de network, a gente tem um grupo de empresários também que vocês vão participar para trocar ideia. Acesso gratuito a eventos ao vivo, participação na nossa mentoria clínica de sucesso, né? Uma mentoria aqui, ela é online, ela acontece a cada 15 dias e toda a mentoria a gente traz alguma novidade, né? Um novo processo, um novo sistema, uma novidade em relação a planejamento, né? Então vocês vão ter acesso gratuito por 4 meses também, 8 encontros da mentoria clínica de sucesso, tem bastante troca também dos mentorados. Todos os meses a gente traz novos conteúdos também, né? A gente tem uma consultoria americana que nós contratamos, uma consultoria que a gente pagou mais de 100 mil reais, investiu, né? E que traz para a gente sempre novidades em relação à inteligência artificial, novos sistemas, né? Muita coisa em relação ao marketing, vocês vão ter acesso a esses conteúdos também, mês a mês, tá? Investimento, tá? A gente está trazendo para vocês aqui um benefício, um desconto de 4 mil reais, né, nesse modelo de consultoria para 2 vagas apenas, tá? Então, se você quiser parcelar, a gente pode parcelar em até 4 vezes, tá? De 2.250 ou à vista com desconto 8 mil reais, né? Então, é um investimento que você vai fazer em você, você vai fazer no seu negócio, na sua equipe, né? E também que você, obviamente, vai retornar isso rapidamente, né? A gente está falando de retornar aí 2 mil reais por mês, né? Com uma série de ações que muitas vezes com uma venda você já vai recuperar e ter um resultado ainda maior nesse investimento que você vai fazer, né? É um trabalho bastante personalizado, eu faço o acompanhamento junto com a Paty, que é a minha gestora, com a Fer, que é a nossa gerente de marketing, né? Então é algo que vai fazer muito sentido para vocês, tá? Quem quiser saber mais sobre a nossa consultoria, tá? Se quiser chamar aí a Patrícia no WhatsApp,
Vou pedir para a Fer colocar também o link aí do WhatsApp da Paty, Fer, no chat, tá? É, e se eu fosse vocês, corria para falar com ela, essas duas vagas aí devem se esgotar rapidamente. Depois a gente vai abrir para todo mundo do grupo, né? Hoje a gente estava com um grupo seleto aqui acompanhando ao vivo, e depois a gente vai ter o pessoal do grupo também é, acompanhando depois o nosso conteúdo, tá? Então, quem quiser chamar a Paty aí, perguntar, tirar dúvidas, se quiser marcar uma reunião também para entender melhor o modelo, né? Nós temos também outros formatos, tá? De consultoria, nós temos consultorias mais voltadas para abertura de clínicas, nós temos consultorias presenciais, nós temos, né, programas mais personalizados ainda, e também temos programas com investimento um pouco menor, né? Quem às vezes não tem essa verba e quer o nosso apoio, quer o nosso direcionamento, a gente tem outros programas também de mentorias individuais, mentorias em grupo, enfim, tá? Então, chama a Paty aí que ela vai poder apresentar para vocês com calma e, se for o caso, né, entender a situação de vocês, o cenário, ver se a gente pode ajudar e principalmente ver se vocês estão comprometidos, tá? É o que eu sempre falo, a nossa parte aqui a gente garante, né? Agora, vocês precisam estar comprometidos em executar também a parte de vocês, né? O processo de consultoria é um processo que lógico, né? A gente vai estar aqui cobrando vocês um pouco também, né? Isso é importante. Tem alguém cobrando o empresário, dono de clínica, né? A gente vai cobrar vocês também nesse sentido. Vai dar apoio, né? Vai dar suporte. E os processos são bem simples e práticos, tá? Eles são feitos para quem realmente não tem conhecimento nenhum, né? Ou para quem já tem, mas às vezes não tem um conhecimento específico, método para clínicas, aí vai decolar ainda mais, né? Tá bom?